Minutinho. Bem, vamos lá então para mais uma aula, para nosso quarto encontro, certo? Hoje nós vamos falar sobre currículo e portfólio cultural. Então a gente primeiro aprendeu da onde a gente veio, agora a gente vai começar a refletir sobre quem nós somos, para nas próximas aulas a gente começar a entender para onde que a gente vai, certo? É assim que a gente está construindo o nosso curso. Então, nas últimas aulas, a gente aprendeu sobre a história da nossa cultura, a história do hip hop, para saber de onde nós viemos, e agora a gente vai aprender sobre quem nós somos e também sobre como falar sobre quem nós somos, né? Às vezes a gente acha que a gente fez muito pouco, ou a gente se sente perdido dentro da nossa carreira, e o portfólio é uma forma da gente entender um pouco mais sobre nós mesmos, e também o portfólio é a sua primeira vitrine. Do ponto de vista de um avaliador de um projeto, vamos por aí para um edital, ou de alguém que contrata também artistas, a primeira coisa que eles veem é o seu portfólio. Eu nunca trabalhei como avaliador de projetos de editais, mas eu trabalho como curador dentro de projetos de hip hop. A gente está com um festival aí, a gente está fazendo curadoria de artistas. E a primeira coisa que eu vou olhar é o portfólio do artista. Antes mesmo de entrar em contato com o artista, ou antes mesmo de decidir quem vai ser o artista, eu vou olhar o portfólio dele. Então, é muito importante que vocês tenham o portfólio de vocês bonitinho, organizado e atualizado. Hoje mesmo, vieram no meu inbox falar, viu, contrata tal pessoa. Eu falei, pede para me mandar o material para a produtora. E é isso. Eu não avalio só por indicação, certo? Eu avalio também por portfólio. O que essa pessoa, como é que é o trampo dessa pessoa, certo? E então a gente vai falar um pouco sobre portfólio e currículo, certo? Primeiro, o portfólio é uma forma da gente contar a nossa história. E é muito importante a gente, primeiro, antes da gente pensar em que tipo de material a gente vai juntar, que tipo de história que você quer contar no seu portfólio, certo? Qual que é a construção narrativa que você vai usar. Por exemplo, no meu portfólio, a construção narrativa que eu uso é de um produtor cultural, gestor cultural e organizador, certo? Uma pessoa que trabalha com festivais de cultura, uma pessoa que trabalha com projetos culturais, uma pessoa que trabalha com gestão de equipe. Porque é isso que eu quero que as pessoas vejam de mim. Eu já tive, no começo da minha carreira, há 10 anos atrás, eu comecei como artista, mas hoje em dia não é algo que eu quero. O meu lado artístico não é o meu lado profissional. Então não é isso que você vai encontrar no meu portfólio. Eu não vou ficar falando sobre o Felipe DZ, MC, poeta, porque não é para isso que eu quero ser contratado. Eu quero ser contratado para produção, tanto produção executiva, direção geral, curadoria, produção local, gestão, coordenação, logística e etc. Então é isso que eu coloco no meu portfólio. Então, por exemplo, eu quero ser contratado como DJ. Então é isso que você vai. Essa é a linha narrativa do seu portfólio, certo? Você tem que contar a sua história. E mais do que isso, né? Escolher o tema a linha narrativa do seu portfólio é também escolher, não só escolher, mas entender que essa linha de narrativa você tem que contar a sua evolução, certo? Então a pessoa que vai olhar o seu portfólio, ela tem que perceber no seu portfólio a sua evolução, desde quando você começou até o momento de agora. Independente se você tiver 10 anos, se você tiver 20 anos, se você tiver 2 anos de carreira. Não importa o tempo. O importante é que o seu portfólio tenha uma linha também cronológica. Então, além da questão da narrativa, o que você quer contar no seu portfólio, você tem que também entender que essa história que você vai contar sobre a sua carreira tem que ter um começo e um meio, e eu não diria um fim, mas tem que ter uma linha evolutiva, vamos dizer assim. Tem que ter uma linha do tempo, certo? Então, a pessoa tem que entender a sua evolução e os seus aprendizados.
porque isso vai contar muito. Depois eu vou mostrar os exemplos de portfólios para vocês entenderem como isso é construído, certo? Então, uma dica para construção cronológica: você vai colocar você pode ou colocar do mais recente para o mais antigo, o mais recente primeiro, ou inverter, do mais antigo para o mais recente. Eu recomendo fazer do mais recente primeiro e indo para o mais antigo, certo? Mas aí fica a dica, não coloca coisas jogadas. Por exemplo, eu produzi um festival em 2025, aí depois em 2010 eu produzi um evento, e aí no meio de 2015 eu produzi uma Cypher. Isso perde toda a cronologia e a pessoa não consegue entender qual que foi a sua evolução. Então isso é importante também. Além de você escolher qual narrativa você vai usar, você também entender a cronologia da sua carreira. Isso é bom até para você depois, quando você quiser revisitar e entender a sua carreira, isso vai facilitar a sua vida. Uma coisa que eu costumo fazer, até brinco com a minha esposa, né? Quando você está se sentindo perdido na sua carreira, ou quando você está com a autoestima baixa, sua autoestima profissional, você está se sentindo mal profissional, vai e olha o seu portfólio. Isso vai ajudar muito. Eu estou me sentindo um péssimo produtor. Eu pego e abro o meu portfólio e leio ele de página a página, de cabo a rabo. Ajuda muito a você voltar para o momento de agora. Então, agora eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, certo? E, para além disso, também é importante você, além da narrativa e da cronologia, você fazer uma conexão entre a trajetória da sua narrativa e os objetivos de carreira que você quer. Como assim? A sua história, a história que você está contando, ela tem que levar de forma cronológica e lógica aos seus objetivos, né? Ou seja, a sua narrativa tem que mostrar como que as suas experiências passadas te prepararam para o que você quer almejar. Então vamos lá. Um exemplo mais prático disso. Uma grafiteira que tem 30 anos de grafite. Vamos por aí. E ela grafita desde os 15 anos de idade, desde a adolescência. Isso é uma experiência pessoal. E ela está querendo entrar para uma galeria de arte urbana, ou ela está querendo participar de um edital, e o projeto dela é um projeto de galeria de arte urbana, uma galeria sobre grafite, uma galeria céu aberto, enfim, isso é um objetivo de carreira, certo? Então, o portfólio dela, ela tem que fazer essa conexão do grafite, né, que é a experiência pessoal, ou seja, ela contar como que ela começou com grafite lá na adolescência. Isso se conecta com o objetivo profissional dela de agora, de ser uma curadora ou gestora de uma galeria de arte urbana, certo? Qual parte? A parte da cronologia ou da trajetória dos objetivos, Beatriz? Só para confirmar aqui. Os dois? Beleza. Vamos lá. A cronologia, vamos lá para a primeira parte. A cronologia, por que é importante a cronologia dentro do seu portfólio? Porque o portfólio, quem está olhando o seu portfólio, ele tem que entender qual que foi a linha do tempo da sua carreira, certo? Então, da onde que você veio? Eu comecei lá há 10 anos como produtor, organizando evento de bandas e skate e rap. E hoje em dia eu estou aqui organizando festivais de hip hop. Isso é uma forma de cronologia, certo? Então, o seu portfólio ele tem que ter uma cronologia. Não adianta você jogar as suas experiências de forma desorganizada. Por exemplo, em 2000, você vai fazer uma lista lá. Então, na lista tem lá, em 2020, eu organizei um encontro de grafite. Aí, logo em seguida, em 2025, eu organizei um festival de grafite. E aí, embaixo, em 2007, eu organizei uma exposição de grafite. Não tem uma cronologia. Quem está olhando o seu portfólio vai ficar difícil para a pessoa entender qual que é a sua evolução. Isso, é como se estivesse contando a sua história. O portfólio nada mais é do que você contar a sua história. A história da sua carreira. Por isso que a cronologia é tão importante. Para a pessoa perceber como que você evoluiu.
desde a hora que você começou até o momento que você está agora. E aí entra essa parte de conectar a sua trajetória aos objetivos profissionais. Então, uma experiência pessoal, por exemplo, a minha participação em coletivos de cultura. Foi uma experiência pessoal, e essa experiência pessoal dentro de coletivos de cultura, hip hop, se conectam com o meu objetivo, hoje em dia, de me tornar um produtor cultural, gestor de festivais de hip hop, certo? Então isso é importante também, você entender quais são os objetivos profissionais que você tem e, eu quero, o meu objetivo profissional enquanto artista, produtor, é ser organizador do maior baile de DJs da minha cidade. Então, a história que você vai contar tem que ser das suas experiências com DJs e com bailes de hip hop da sua cidade, porque isso vai também se conectar, como que as suas experiências pessoais se conectam com a sua profissão, certo? Então é importante a gente ter esses três pontos: a narrativa pessoal, que é qual história que você quer contar; a organização cronológica, que é você fazer a linha do tempo e conectar a história aos seus objetivos, certo? Que é para a pessoa entender como que as suas experiências estão, como que você está usando as suas experiências para ter para chegar nesse objetivo profissional, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho rapidamente sobre um currículo cultural e o portfólio, e aí eu vou mostrando exemplos, beleza? Currículo cultural, gente, não tem segredo. Ele é basicamente igual um currículo profissional normal, só que voltado para a cultura. E ele é diferente do portfólio, que é algo mais visual. O currículo cultural, ele é textual. Ele tem pouquíssimas imagens, certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui dois exemplos. O meu currículo, que está desatualizado, certo? Inclusive, tem até algumas informações que não eram para estar nele, porque ele, como eu disse, ele está desatualizado. Então, tem algumas coisas que eu usei para um momento específico, que foi a última vez que eu usei ele. Vamos lá. Esse aqui é o meu currículo profissional. Estão conseguindo ver bonitinho aí, família? Me avisem. Está todo mundo conseguindo enxergar? Então, vamos lá. Esse aqui é o meu currículo profissional. Então, podem ver que vou passar rapidamente, ele é quase igual ao currículo que a gente manda para a empresa. Então, esse currículo, eu já estou aqui focando como gestor cultural e arte educador, porque é para isso que eu quero ser contratado hoje em dia, certo? Então, eu coloco aqui um texto rápido sobre a minha trajetória, que é a narrativa que eu quis construir, certo? Então, aqui está a narrativa, contando da minha trajetória, né? Falando sempre em terceira pessoa, tá? Igual aqui, eu não estou falando eu sou um arte educador e gestor cultural, eu atuo no interior paulista, eu estou à frente de... Não, é sempre em terceira pessoa, como se alguém estivesse falando de você. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um nome, Flávio. Flávio, na hora de construir o portfólio dele, ele não vai colocar eu, Flávio, estou. Não, é o Flávio está, sempre em terceira pessoa, beleza? Aí aqui eu coloco a minha experiência profissional, certo? Aí é aquela parte da cronologia que eu falei para vocês. Então, começo aqui há 11 anos atrás, né, em 2015, como produtor cultural, e aí eu vou colocando. Se eu fosse atualizar esse currículo, eu faria o inverso. Eu colocaria os mais recentes aqui no começo e os mais antigos aqui embaixo. Então, aí, aqui 2016, 2017 e 2019, quando eu morei em São Paulo, 2018, quando a gente fundou o Quinto Elemento, Café com Pretos, quando eu trabalhei no Café com Pretos em 2019, aí produtor executivo da Semana do Hip Hop, eu colocaria esse aqui em destaque também, porque hoje em dia eu pretendo trabalhar mais e mais com festivais de hip hop, né? E a Semana do Hip Hop é o maior festival de hip hop da minha cidade. E aqui, produtor cultural no laboratório compartilhado, eu alteraria um pouquinho esse texto, porque falta uma informação muito importante sobre o laboratório compartilhado, que foi desse laboratório que a gente redigiu uma das leis de hip hop da cidade. Então, para o meu portfólio é muito importante eu colocar isso, que eu também estava ali junto da construção de uma lei, de um projeto de lei de hip hop que foi aprovado na cidade,
que coloca o hip hop como patrimônio material da cidade. Então isso é importante também. Aí aqui como arte educador, vocês viram que eu separei também as áreas da minha atuação. Primeiro como produtor, agora como arte educador, ali desde 2016 em São Paulo. Como ver a apresentação? Você está vendo pelo celular ou pelo computador? Que a apresentação ela é automática. Deixa eu ver. Celular. Eu sou ruim com o celular, mas a gente descobre junto. Tenta clicar na minha. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar pelo meu celular e aí eu vou tentar ver como é que tá para vocês. Para você, tá bom? Se alguém for melhor com o celular, me avise. Pode ir ajudando ela também, tá? Vou entrar aqui com o meu celular para eu. Ah, ótimo. Mandou um print. Hum... Então, geralmente ele abre automático. Eu vou fechar a apresentação e abrir de novo para ver se aparece para você. Pode ser? Porque o meu aqui, eu entrei pelo celular, ele já foi direto para a apresentação. Vamos lá de novo. Ah, só um minutinho. Ó, quando eu inicio a apresentação, ele abre automático aqui. Deixa eu ver aqui como que dá para fazer. Apareceu para você agora? Fala para mim aí no chat. Tenta também deslizar a tela para baixo. Beleza, beleza. Vai avisando a gente então, tá bom? Qualquer coisa, se não pelo PC, imagina, é nóis. Estou respondendo aqui o chat, tá? É, continuando rapidamente. Então aqui eu trago as minhas experiências como arte educador. Também está inverso, né? Quando eu for atualizar meu currículo, eu vou inverter isso aqui. Eu vou colocar 2016 lá no final, né? Então aqui eu trago desde 2016 as oficinas de poesia a gente faz em São Paulo, contação de história, as aulas sobre a história do hip hop, oficina de produção cultural, a primeira que foi lá em 2019, há quase 10 anos atrás, oficina de produção na pandemia, quando a gente foi para online, as palestras socioeducativas, né, sobre o Partido dos Panteras Negras, roda de conversa sobre poesia. Aqui eu dediquei também uma parte só para os editais, porque é muito importante, principalmente eu que me inscrevo em editais, então é importante eu dedicar uma parte só para os editais que eu fui aprovado, para mostrar que eu sei do que eu tô fazendo, né? Então a gente coloca aqui o edital de salto, do estado de São Paulo, da Aldir Blanc, né, quando ainda não era PNAB, né, era só Aldir Blanc, que foi na pandemia. Aí depois a PNAB, né, que aí virou a Política Nacional Aldir Blanc. Aí os projetos, tanto os que eu fui proponente, diretor, né, do meu livro, e os que eu fui como produtor executivo. Então, às vezes, você participou de um projeto de edital, é interessante você colocar isso também, mesmo que você não tenha sido proponente. Isso conta também, porque geralmente o projeto para edital exige um profissionalismo maior do artista. Eu mesmo, quem trabalha comigo em edital sabe. Duas coisas que vai ter que fazer. Portfólio, vai ter que me apresentar o portfólio, vai ter que me dar uma mini bio, uma foto artística e provavelmente vai ter que me emitir nota fiscal para receber o cachê. Então, isso já mostra que o artista, que você é artista ou produtor que trabalhou no projeto, você já tem esse lado também profissionalizado. Então, aqui a Oficina Versus Vivos da Nandona, que eu fui produtor executivo.
O Circuito dos Reais, que é a batalha de rap, batalha de rima, que eu também fui produtor executivo, os dois eu trabalhei no ADM, e a oficina de produção cultural no hip hop, na Lei Paulo Gustavo, que eu fui proponente, né, produtor e arte educador. Aí aqui as escolas, que a gente fez a palestra sobre história do hip hop, desde 2019, todas as do ano de 2019, as videoaulas da pandemia, e aqui de rodapé eu coloco os meus principais trabalhos como artista, né, MC poeta. E aí eu coloco só dois, que foram os mais recentes, desde que eu voltei de São Paulo, né, comecei a atuar realmente como produtor e artista de novo, quer dizer, eu estava ali como artista de rua, etc. Então eu coloquei só esses dois aqui, só como uma nota de rodapé para o pessoal perceber que, tá, ele também tem essa veia artística. Mas vocês veem que o principal do meu portfólio, do meu currículo é a atuação como arte educador e produtor. Aí aqui eu dedico também a parte de formação, aqui também já está desatualizado, né, porque eu tranquei a faculdade. Aí as oficinas que eu tenho, né, todas as formações, a oficina com a Nerê Bento, SES Sorocaba, Itu, enfim. E aqui o contato. Aqui está errado. É que nesse caso, a última vez que eu usei o meu currículo, eu precisei colocar o endereço porque a inscrição pedia isso no currículo, certo? Mas uma dica geral para portfólio e currículo, tanto para cultural quanto para profissional, para outras áreas. Nunca coloque dados sensíveis como endereço ou documento. Se eles não exigirem, você não coloca, porque é um dado sensível, certo? O importante é seguir uma linha cronológica. Isso. Aí vai de você colocar primeiro os mais recentes ou os mais antigos primeiro. Eu prefiro colocar primeiro os mais recentes e depois os mais antigos, mas aí vai de você, tá? O importante é a linha cronológica, certo? O importante é seguir uma cronologia, não ficar jogado. Tipo, aqui 2019, aí depois 2015, aí depois 2018, tudo bagunçado, certo? Reforçando, não coloquem dados sensíveis. Esse aqui só está com endereço porque a última vez que eu usei, eles pediam um currículo com endereço, certo? Porque se não pedisse, não teria isso aqui. Porque você, às vezes, você não sabe quem está avaliando o seu currículo. Então, não é bom colocar documento, nem. Porque eu já vi portfólio que a pessoa anexou cópia de RG e CPF, certo? Então, uma pessoa agindo de má fé poderia usar isso, certo? Então, outra coisa que eu tiraria do meu é o Instagram pessoal. Eu deixaria só o da produtora, que é o profissional, certo? Então, tá aqui. Isso é um currículo cultural. Então, não tem muito segredo, certo? Agora vamos para o portfólio, certo? Que é aquela parte mais visual. Vamos lá. Eu vou pegar o meu portfólio de produtor. Então, vocês podem. Uma dica que eu dou: usem o Canva. Depois eu vou mostrar para vocês o Canva para vocês entenderem, para vocês não ficarem se matando para fazer layout design, tá? Hey, Oi, pode falar, meu bem. só um minutinho. É que eu levantei a mão, acho que você não viu. Eu falo, eu pergunto no final ou eu posso interromper e perguntar? Olha, a gente falta 20 minutinhos para eu abrir as perguntas e respostas. Você quer Ah, perguntar? Pode eu, ser. eu espero, eu espero. Fechou. Eu me mutei. É, então aqui, ó, o portfólio, gente, ele é algo mais visual. E aí ele vai de acordo com a necessidade. O meu, por exemplo, é mais focado em hip hop, então a estética tem uma estética mais de arte urbana, certo? Então aí aqui eu faço a introdução sobre o meu trabalho, né? Aí, de novo, dando destaque com o que eu quero que a pessoa seja reforçado para a pessoa. Então aqui eu coloco que o meu foco como gestor, produtor cultural. Aí aqui eu trago as minhas experiências, né, dentro da gestão de cultura, né, com projetos como Porta Aberta, Poesia Salva, os três que a gente fez com o Senac daqui de Salto, na área da educação. Não se preocupem que eu vou mandar para vocês, tá? Uma cópia do portfólio para vocês usarem de exemplo. Não se preocupem, tá bom? Então eu vou trazendo um pouco sobre a minha carreira, certo? Aí aqui eu falo, inclusive, sobre o Hip Hop Educa, que hoje vocês estão conhecendo como o Quinto Elemento Educa, né? Que é o curso de produção cultural.
Aí aqui eu já trago a minha formação acadêmica dentro da produção cultural, né? Aí aqui já está na cronologia certa, ó. Vocês já vão ver que é na cronologia que eu gosto, que é do mais recente para o mais antigo. Então aqui a faculdade, aí aqui curso de capacitação de agentes, desenvolvimento e formatação de projetos, produção cultural, EAD, marketing digital, com a Nery Bento, foi presencial lá em São Paulo. 90% do quinto elemento é graças a essa oficina aqui, que foi mais sobre, não foi só sobre marketing digital, né? Mas, enfim, elaboração de portfólio, tá aqui, né? Isso foi em 2018, logo depois que eu voltei de São Paulo. Aqui, um pouco das minhas habilidades, né? Que é gestão de equipe, escrita e gestão de projetos e gestão cultural em geral. Então, eu tenho um projeto cultural, eu sou artista e eu preciso de alguém para fazer a gestão de uma equipe de 20 pessoas que trabalham na parte técnica, seja de produção, direção de palco, fotografia, etc. Porque eu só quero me preocupar com a minha apresentação lá no palco. Pode me contratar que a gente faz isso também. Então, eu trago isso também, a parte de gestão de equipe, certo? Aí eu venho para a parte de experiência, né? Trazer, beleza, eu falei tudo que eu sei fazer, e agora? Como que eu comprovo isso? Para além da minha formação, certo? Porque aqui eu mostrei a parte teórica, eu sei a teoria, eu tenho tudo isso aqui, desde 2018, e é interessante você colocar a cronologia, porque, por exemplo, aqui, quem vê o meu portfólio vai perceber que desde 2018 eu não parei de estudar sobre a minha área, e não pretendo parar. Então, isso é importante também, você colocar uma cronologia, porque a pessoa vai perceber que ou você não deixou de trabalhar, você não parou de estudar. Isso é importante também, isso é relevante para quem está avaliando. Aí aqui eu trago a minha experiência como produtor cultural, dentro de coletivos e projetos pontuais, né? Produtora Quinto Elemento. A gente era o coletivo, né? De 2018 a 2024, aí depois virou produtora. Eu trago isso. Produtor e arte educador no laboratório, compartilhado de hip hop, que foi o que eu comentei com vocês sobre a lei. Coordenador e produtor executivo da Semana do Hip Hop, por 3 anos. Quase consecutivo, só não foi em 2020 porque teve pandemia, né? E produtor local do Circuito Paulista de Hip Hop. Aqui tá errado, eu tenho que colocar isso aqui em cima, na verdade, mas tudo bem, né? Aí, como produtor cultural, a gente traz aqui o Café com Pretos em 2019, Casa Amarela de 2017 até 2019, Nação Hip Hop em Salto em 2016, o Coletivo Independente Freak House em 2015 e 2016 também. Então pode ver, do mais recente para o mais antigo. Aí os editais, de novo, né? Eu dediquei uma página só para os editais, aí que está organizado na cronologia, né? 24, 2020. Aí, como arte educador, também trago isso, aí vocês podem ver que ele é mais visual, o portfólio, né? Aqui até não tem fotos, mas tem toda a questão de design, aqui a gente já começa a trazer fotos de atividades. Isso aqui no Berreto em Itu, né? Então, as atividades que a gente fez, desde 2016 em São Paulo até as mais recentes, em 2020, 2021. Aí aqui, ó, tem um pulo do gato. Aqui, ó, tá 2021 e aqui 2020, então tá desorganizado. Tem que dar uma arrumadinha aqui. Aí aqui como arte educador, né, continuando, fotinhas do sarau, as palestras sobre hip hop. Aí, isso aqui é muito importante, gente, colher depoimento do seu trabalho. Por que vocês acham que lá no final da lista de chamadas eu peço uma avaliação da aula? Não é só para eu saber como é que eu estou indo. Isso também é muito importante para eu fazer, para eu saber se eu estou indo bem, eu preciso ajustar alguma coisa durante o curso. Mas também para pegar depoimento das pessoas, porque isso conta muito, principalmente, por exemplo, eu concorri a um edital de hip hop, onde as pessoas que avaliam os projetos são pessoas do hip hop. Então, ter já de primeiro depoimento a Big Girl Cris e a Ruby RPW conta muito pra gente, pro meu portfólio, porque são grandes nomes, são mulheres incríveis aí do hip hop nacional. Então isso conta. E aí você pode colher depoimento de diversas formas, tá? Você pode colher com caixinha no Instagram,
com formulário no Google. Esses aqui a gente pegou com formulário na pandemia. A gente fez uma campanha e falou, gente, deixa um depoimento sobre o nosso trabalho. E aí o pessoal respondeu. Mas você pode pegar comentário de post no Instagram, pode pegar, fazer uma caixinha mesmo de stories para o pessoal deixar o depoimento, pode fazer igual eu, com lista de chamada em oficina que vocês dão, evento. Eu já fiz muito isso também em evento para outros projetos, né? Durante o evento está acontecendo, chegar em algumas pessoas e perguntar: o que você está achando do evento? Está curtindo? Isso é importante também. Isso conta muito na hora de avaliar, principalmente para edital, depoimentos de outras pessoas falando do seu trabalho. Então, esse professor aqui é incrível. Mudou minha vida ter aula com o Sidão. Então, aqui, não só de grandes nomes, as pessoas da região, também isso é importante. Alunos também é importante pegar, porque o meu portfólio foca em arte e educação. Professores também, então é também importante. E aí, no final, gente, algo que também é muito importante a gente negligencia é a galeria de fotos do nosso trabalho. Porque, beleza, uma coisa é eu falar que eu fiz tudo isso aqui. As fotos vão comprovar que eu fiz, certo? Então, aqui, contação de história, a última contação de história que eu fiz no SEMOS, Senac, aqui é a época do Sarau, lá na Ilha dos Namorados, palestras. Esse aqui foi meu último trampo como artista, como MC. Foi para uma peça de teatro que se passava numa escola de periferia. E aí o contexto cultural da peça era o hip hop. Então tinha eu como MC e o b-boy, a gente fazia parte meio que do cenário, vamos dizer assim. A peça iniciava com o rap e o b-boy dançando e finalizava com o rap e o b-boy dançando também. As palestras, Semana do Hip Hop, palestra no Leonor. Nossa, esse dia foi muito doido porque a gente esperava que fosse só uma sala. E aí, quando eu vi um formigueiro de aluno, todas as salas saindo, e eu tinha preparado uma atividade para uma sala, que era uma palestra. A sorte é que tinham vários artistas junto comigo, e aí, quando chegou esse formigueiro, eu falei: essa galera não vai ficar me ouvindo por uma hora. E aí, a gente começou a focou mais em apresentação artística, roda de freestyle, etc. Isso aí é uma dica para vocês também. Estejam aptos a se adaptar. A gente vai falar disso mais para frente nas outras aulas, tá? Aqui o Slam Rua, lá em São Paulo, na Casa Amarela, atividade em escola. Se não me engano, essa foi a primeira atividade em escola que a gente fez aqui no interior. Trabalho como MC, um dos últimos. Aqui a primeira oficina de produção cultural que eu realizei, isso foi em 2018, 2019, de forma presencial. A Nandona, que está aqui, trabalha aí comigo até hoje. Tá meio lerdinho porque tá pesado esse arquivo. Aí outra coisa, gente, isso aqui conta até mais do que as fotos. Flyer de evento que vocês participaram ou produziram. Gente, vocês têm que salvar flyer das suas atividades. Agora tá aí aberto o prêmio Vozes da Periferia. O que vai contar muito é flyer por exemplo, eu sou organizador de uma batalha ou de um slam. O que vai contar muito, porque é um edital de premiação, então conta o portfólio, é isso aqui, família. Isso aqui é um puta do registro para vocês. Então, eu me apresentei no evento tal, já pede o flyer. Não tem o flyer, tira um print do Instagram, da onde foi divulgado, e salva. Faz uma pastinha lá no seu Drive, no seu celular, no seu PC, com o nome que vocês quiserem, material de portfólio, e vai atualizando, vai salvando as coisas. Para na hora que você for atualizar seu portfólio, você ter tudo isso aqui. Isso aqui conta muito, família. Conta mais do que tudo do meu portfólio, o que mais conta é isso aqui. Então aqui, os primeiros projetos, entrevistas que a gente fez com Nenê Surreal, Ruby RPW, King Nino Brau, Miguel Cris, DJ Aline Vargas, projeto Festival de Artes de Tu, lançamento de livro, a oficina da Nandona, o curso e a oficina de produção cultural, Festival Quinto Elemento. Isso foi muito importante, ter o registro dos primeiros festivais da produtora, que eram festivais de pequeno porte, porque na hora de fazer o meu projeto para o estado de São Paulo, eu já tinha um histórico de organizar festivais de hip hop. Não era o meu primeiro festival, né? Projetos com o Senac, aí aqui descendo, outros projetos, né? Aí a gente vai seguindo. Semana do Hip Hop, Ubuntu Hip Hop com o pessoal lá da Prefeitura de Cabriúva.
Slam, quinto elemento, o circuito interior tem voz, que era de Slam contra Slam, foi o Slam quinto elemento, Slam Sorocaba, oficina no CRAS, Semana do Hip Hop de 2019, 21 e 22. Aí aqui, Festival Quinto Elemento de Arte e Educação, que foi o último penúltimo que a gente fez, né? 5 anos de coletivo. As batalhas no Black Dog, que foi quando a gente começou a trabalhar junto com o pessoal. E aqui eu dediquei uma página inteira ao último festival que eu organizei, que foi o Circuito Paulista de Hip Hop em Salto, né? Que o Circuito Paulista de Hip Hop ele roda o estado de São Paulo, e aí em cada cidade que eles vão, eles contratam uma produção local para fazer a parte dos artistas da cidade, etc., fazer essa articulação local. Então aqui eu dediquei uma página inteira, porque foi o maior festival que eu organizei, foram 4 dias, aqui tá 27 a 30, mas a gente colocou um dia mais, se não me engano, ou foram 3 dias, 27, 28, 29. É isso, foram 4 dias de evento, certo? Então começou com o encontro de cultura independente, que desse encontro a gente criou a frente independente de cultura, o baile da Bram Bram, Hip Hop Kids, batalha de rima, encontro de DJs, e a finalização lá no Marília, a Rude Girl estava presente lá, a Silvana também conheceu a Rude Girl, né? Tá aí a professora Silvana, conheceu a Rude no dia, tirou foto. A gente contratou, né, o Colombiana, Crônica Mendes e Afroex para fazer a apresentação. Foi lá no Marília, no meio da quebrada, foi super legal. Então tá aqui, isso é um portfólio artístico, certo? E aí no final, o contato, meus contatos, né? Para a pessoa, beleza, lindo esse portfólio, como que eu falo com essa pessoa? Tá aqui, meu e-mail, o meu telefone e o Instagram profissional, que é o da produtora, certo? Eu quero fazer um portfólio de coletivo. Então vamos aqui para um portfólio de coletivo. Esse é o Media Kit da produtora, certo? Já não é mais de coletivo, mas já dá para ter uma noção, né? Então vamos lá. Como a gente trabalha esse é o Media Kit para quem quer contratar a gente já começa com por que você tem que contratar a gente. Aí é o gatilho de autoridade para quem é da área de vendas, né? É um gatilho de autoridade. Por que tem que contratar nós e não o nosso concorrente? Por causa disso, certo? Aí um pouco sobre o nosso trabalho. Aí aqui a nossa equipe de direção, está só com a equipe de direção, não com a equipe completa de 25 pessoas, certo? Então, eu, a Noma, Jennifer Rufino, minha sócia, o Jorge, a Mila, que é a nossa coordenadora jurídica, e aí aqui no final, de novo, uma galeria de todas as nossas atividades, desde a época do coletivo Quinto Elemento, Prefeitura de Cabreúva, Slam, aqui a gente... O Quinto Elemento nasceu daqui, ó, dessas 3 pessoas malucas, na verdade, essas 2 pessoas doidas que aceitaram, compraram a minha ideia doida de fazer o Quinto Elemento. Estamos aí até hoje. Vai ter nosso festival aí, Quinto Elemento. Vou trazer Ana K e DPK aí para, enfim, em breve novidades. Não vou dar spoiler. Então, começou disso aqui, de hip hop na praça, 3 pessoas e um sonho doido. E estamos aí, né? Eu amo essa foto. A gente fazendo atividade na escola, e era muito legal essa atividade de poesia, porque a gente ia de aluno em aluno, pegava na mãozinha do aluno, olhava bem fundo no olho e falava, viu, como é que você está hoje? Você está bem? Tem que ter evidências desses depoimentos, não só o que tem no portfólio. Então, o depoimento não precisa necessariamente ter tanta evidência, assim, de, nossa, tá aqui, comprovação. Só de você ter o depoimento ali, o nome da pessoa e o que ela faz, já conta, tá bom? Mas a parte de atividades, né, é bom ter uma evidência. Tipo, eu fiz tudo aquilo, como é que eu comprovo? Com foto e flyer. Então, isso é mais importante. Então, aqui a gente nas escolas, a gente indo lá para Cabreúva, a Leonor, trabalho de grafite, o Sarau, aqui Cabreúva, aqui no... A escola ali no Nações, que eu esqueci o nome agora, não lembro de cabeça. Aí aqui, de novo, aqueles mesmos flyers, né? De projetos de destaque, aqui o contato da produtora, aí já mudou o e-mail. E é isso, o portfólio, vamos dizer assim, de um coletivo. E aí tem o portfólio online também, né? A gente mostrou o PDF, certo? E agora o portfólio online.
Tem dois tipos. Eu vou mostrar primeiro esse aqui, que é o site do Wix. Isso aqui é do coletivo, a produtora a gente ainda não tem site. A gente vai fazer, eu geralmente costumo montar o site depois de 2 a 3 anos de atividade, então a gente ainda não sentiu a necessidade de um site da produtora. Mas esse aqui era o site do coletivo Quinto Elemento, certo? Então você entra aqui, ó, a equipe desatualizada, né, porque era parte do currículo. Então tá aqui os produtores, aí nessa época você clicava e isso aqui é o meu antigo currículo cultural, né? Ele tá bem desatualizado, certo? Então tá aqui a nossa equipe, a nossa antiga equipe, o portfólio da Jess, também bem desatualizado, né? Porque isso aqui é de 2020 e pouquinho. A área de downloads, eu vou mandar esse link, tá, para vocês, né? Com o que a gente tinha, o Manifesto Quinto Elemento, o nosso último lançamento digital, que foi o livro de poesia com poetas da região, as nossas produções, né? O Slam, as oficinas e o Sarau. O que a gente fez durante a quarentena, que o site foi bem na época da quarentena que a gente começou a montar ele. Galeria de fotos, aí aqui, ó, tem tudo que a gente já pegou de atividade, né, nas escolas, as oficinas, workshops. Então, a gente conversando com os alunos, fazendo, enfim. Aí aqui, o Slam e o Sarau, que era a nossa principal produção, né? Então, era o que a gente fazia todo mês, a gente tinha o Sarau ou o Slam, então a gente ainda fazia essa parte, né, de atuação mesmo. Hoje em dia a gente já não faz mais Sarau e Slam, porque a gente não tem mais tempo nem tanto gás para fazer isso, mas a gente ainda continua atuando com quem faz. Semana do Hip Hop, a segunda semana, né? É a terceira semana do Hip Hop, que foi a mais recente, 2022, se eu não me engano, certo? Então tá aqui. Beleza. Aí aqui a gente vai para os depoimentos, que foi quando a gente colheu. Aí aqui tem todos, não tem só aqueles. Aí tem vários depoimentos, né? Tem mais do que aqueles que estavam lá. Ó, tem outras pessoas dando depoimento aqui, ó. Aí tem a Nenê Surreal, tem a Rose MC, Rúbia de novo, Teodora, Vibox, e Nino Brau, e por aí vai. Então, professores, Crica Monteiro, Chariline, meu, muito importante ter esses depoimentos. E aí aqui o contato, certo? Aqui era ainda o nosso e-mail antigo. Aqui, se você clica, você vai para o nosso Instagram. Aí aqui vai outra dica, gente, principalmente para quem é artista, porque esses dias aconteceu isso comigo, e a sorte da artista é que eu já conheci o trampo dela. Muitas vezes você vai se deparar com um artista que do nada acontece alguma coisa e ele decide ocultar todas as publicações do Instagram profissional dele. Não façam isso, família. Eu sei que cada um tem as suas questões pessoais, mas quem está te contratando e quem está avaliando o seu projeto de edital não se importa com isso. Então, se ele entrar aqui no seu Instagram e não tiver nada, como que ele vai avaliar o seu trampo? Certo? Então, não ocultem as coisas. Evitem. Se realmente, se não é algo assim, algo que não dá para deixar público, beleza. Mas não ocultem. E eu falo isso porque se você entrar no Instagram da produtora, vai ter publicação da nossa primeira publicação em 2018. E o Instagram é um portfólio incrível, gente, porque no Instagram você tem as interações ao vivo do seu público, tem os números das curtidas, de tudo. Então é muito importante você ter o seu Instagram profissional ali em dia, no sentido de não ficar ocultando coisa, certo? E organizadinho também, com uma bio bonitinha, o seu link. Aqui, o nosso destaque, a gente tá para atualizar agora, porque tá bem desatualizado. Eu dei um salve na Brandina esses dias pra gente atualizar agora que ela voltou da licença médica. Então tá aqui, ó. Aqui é tudo que a gente já fez. Nossa atividade mais recente em escola, que foi com a Nandona. Meu, a Nandona é zica. Aqui as fotos do Circuito Paulista. Vamos lá, ó. Aqui, deixa eu ver. Acho que tem foto aqui da Rude com a colombiana. Vamos ver se tem. Se eu acho. Porque a gente não pegou todas. Aqui a Rude Girl. Discotecando, a braba. Então tá aqui, ó. Isso aqui é um ótimo portfólio.
que a pessoa vai olhar o nosso Instagram, vai ver a gente executando esse festival incrível, a Colombiana aqui de novo, a gente nas escolas, o baile da Brambram, apresentação de dança, os flyers, as oficinas que a gente faz, entrevistas com outros artistas. Então, isso aqui é um ótimo. E esse aqui, gente, o nosso Instagram, ele conta a história do Quinto Elemento como um todo. Você vai ver o momento que a gente passou. Isso aqui, se quer saber a nossa história, entra no nosso Instagram, porque tá tudo aqui. Desde quando a gente era coletivo até o momento que a gente precisou parar, porque estava todo mundo nos seus corres, eu tive meu burnout, ninguém estava com tempo para cuidar de cultura, e aí a gente fez aquela declaração que muita gente mandou mensagem, que estava triste, não sei o que tem, porque a gente, depois de 5 anos, a gente decidiu que ia parar, ia acabar o Quinto Elemento, a gente fez agradecimento e etc. Aí, logo depois a gente voltou, né? E aí tá aqui, isso faz parte da nossa história, então isso é importante para quem está avaliando, para quem está querendo saber mais sobre o Quinto Elemento. Então, isso é importante, certo? Então, aqui todas as nossas atividades, o Slam, Festival Quinto Elemento, nossas oficinas, conteúdo que a gente publicava, séries sobre os elementos, poetas do projeto Ubuntu, datas comemorativas, enfim. Isso aqui é a nossa história. E ó, tem coisa lá de 2021, nosso primeiro projeto de edital, tá aqui. Esses 3 aqui estão na produtora hoje em dia, trabalham com nós, nosso designer, nosso grafiteiro, nossa DJ, comunicadora, diretora de comunicação. Tudo que a gente lançou de conteúdo também durante a pandemia, conteúdo informativo, isso é importante que mostra para quem está avaliando que a gente sabe, que a gente tem muito conteúdo, que a gente sabe do que a gente está falando, a gente fala sobre outros temas que não necessariamente hip hop, mas que são hip hop também, né? Por exemplo, Cassiano é puro hip hop, Panteras Negras é puro hip hop, né? Carolina Maria de Jesus, puro hip hop, então. Então tudo isso aqui conta, certo? Entrevistas, tudo isso é a história do Quinto Elemento, certo? Então, por exemplo, esse ano, né, a produtora, quando eu sentei com a Nomi, falei, vamos pegar, o coletivo tá de volta, vai virar produtora, preciso de alguém para fechar comigo. E aí a gente colocou como condição que nossos projetos vão sempre ter uma maioria de mulheres dentro, tanto no line-up quanto na parte técnica. Tanto também dentro da nossa equipe da produtora mesmo, não só dos projetos pontuais. E aí, quando a gente foi fazer o projeto do Festival Quinto Elemento, que tem também isso, tanto que a gente vai encerrar o nosso festival com o encontro de mulheres no hip hop, a hora que a pessoa vai avaliar se a gente tem gabarito para falar sobre isso, a gente já falava disso também quando a gente começou, isso também é importante. Apostilas, entrevistas, aí a pessoa entra aqui, vai ver até os memes eu não ocultei, entendeu? Aquele meme do você com licença, atividades em escolas. Aqui, ó, o primeiro post da produtora tá aqui ao vivo. Em 2019, quando a gente pegou e falou, não, o sarau do fim do mundo precisa virar um negócio profissional, vamos fazer a página, vamos começar a divulgar. Então foi isso, né? A gente colhendo livros para uma biblioteca comunitária para doação. Tá aqui, nossa primeira postagem. Chamamento para a Semana do Hip Hop. Isso é importante, porque a pessoa que vai avaliar nossos projetos vai entrar no nosso Instagram e vai olhar tudo. Vai falar, pô, não, eles já fizeram muita coisa. Olha tudo isso aqui de conteúdo de trabalho. Isso também é um puta de um portfólio pra gente. Então, dica para vocês também sobre portfólio, se vocês têm um Instagram profissional artístico, mantenham atualizado e não ocultem as coisas. Porque esses dias eu fui fazer curadoria de uma artista para um projeto, e a sorte dessa artista é que eu já conheci o trampo dela. Que eu entrei no Instagram e assim, como eu já conhecia ela, eu já acompanhava ela no Instagram. Então eu sabia que o Instagram dela tinha muita coisa, só que eu precisava mandar esse material para quem me contratou, porque eu estava na curadoria desse projeto, eu não estava na direção desse projeto. Então eu tinha que fazer a curadoria para mandar para a direção e falar, ó, são esses os artistas recomendados aqui, esses são os top 5
para você mandar mensagem, trocar ideia e conhecer, fazer meio que uma entrevista profissional, certo? Então, eu já conheci essa artista. Só que eu entrei no Instagram dela, não tinha mais nada. De uma semana para outra, ela ocultou tudo, tinha uma postagem recente. Aí eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? A sorte é que eu conheci essa artista, eu já tinha o portfólio dela por causa de outro projeto que a gente fez junto, e aí eu mandei para a direção do projeto. Falei, ó, não, essa artista aqui é recomendação pessoal minha, tá aqui o portfólio dela, porque essa curadoria, eles pediram também o Instagram dos artistas. Eles pediam para mim o Instagram, um portfólio. Aí o portfólio podia ser tanto PDF ou online, né? Independente, era um portfólio, Instagram, né? A rede social do artista, e o contato do artista, seja e-mail ou WhatsApp. Aí, nesse caso específico, eu falei, ó, ela tá sem Instagram profissional, mas tá aqui o portfólio dela, todos os contatos, ela é uma recomendação pessoal minha, eu falei, eu sei que o processo de curadoria de vocês pedia a rede social, mas essa artista é muito boa, então, por favor, falem com ela. Nesse caso específico, deu certo. Eu não sei se ela foi contratada, mas ela passou ali pelo processo de curadoria. Mas e se fosse outra pessoa? Se fosse um artista que eu não conheço, sinto muito. Eu não ia mandar. Eu ia falar, pô, e agora? Certo? Então, é muito importante vocês terem também as redes sociais ali em dia. Certo? Ou pelo menos um PDFzinho. Ou aqui, ó, você entra aqui no Linktree, por exemplo. Vamos lá, tá carregando a página. Tá aqui, ó. Eu já tenho até que atualizar o nosso Linktree, que tá com a inscrição do curso, que tá fechada lá o Forms. Mas aqui, ó, tem o Media Kit da produtora, tem esse outro Media Kit, que é, eu quero contratar a produtora, já olhei o Media Kit principal, olhei o portfólio, olhei o Instagram, gostei, mas o que eles fazem exatamente? A pessoa vem aqui, a gente tem equipes de trabalho para o seu projeto. Então, eu preciso de produção executiva, para cuidar de administrativo de projeto, né? Que é a parte de tanto curadoria, nesse caso, inclusive, foi para curadoria, mas também a parte de financeiro, não só de montar a planilha, mas também de fazer a gestão dessa planilha de orçamento, porque tem projeto de 200 mil que tem 30 pessoas para receber pagamento mensal dentro do projeto. Aí contrata a gente para a gente fazer um calendário de pagamento todo dia 5 ou dependendo de como for, o profissional só recebe depois que executar o trampo. Então, o pessoal contrata a gente para cuidar disso. A parte jurídica, a nota fiscal, o profissional mandou a nota fiscal certa, e também tem isso, só libera pagamento depois que emitiu a nota fiscal certa, e etc. Então, contratam a gente para isso, para a parte ADM, a parte chata, burocrática, prestação de conta, relatório, acompanhamento. A gente tem essa parte do Quinto Elemento Produções. Eu preciso de alguém para fazer produção de evento. Ou melhor, vamos para comunicação. Eu tenho um projeto, mas eu preciso divulgar ele, fazer a divulgação boa do meu projeto. A gente tem uma equipe de comunicação composta por mulheres da área do marketing cultural, mulheres zicas, certo? Então a gente tem aqui a nossa equipe de comunicação, que a gente faz tudo, desde o planejamento, gestão de rede social, assessoria de imprensa. E a gente tem o nosso designer também, o João Ares, que, mano, ele é zica. Assim, eu conheço ele desde antes da gente trabalhar junto. A gente trabalhou junto, na verdade, em bar, ele como barman e eu como garçom. E também agora ele trabalha comigo desde 2021 com projeto cultural. O dia que ele quiser parar com design, eu vou falar para ele, primeiro você vai ensinar alguém a trabalhar igual você. Depois você para de trabalhar, porque assim, ele é zica. Se você pegar os nossos flyers de projeto de edital, é tudo ele que faz, o flyer do curso também, por exemplo, foi ele que fez. Então a gente tem também toda a parte de identidade visual. E, eu sou um artista, eu tenho um projeto de apresentação, eu quero lançar o meu álbum, eu quero fazer um show do meu álbum, mas eu não sei como organizar um evento. A gente tem uma equipe de evento que faz toda a produção local, né? A parte de coordenação logística, produção de campo e de palco, né? A parte de camarim, rider técnico, direção de palco,
porque tem artista tem horário para entrar e para sair do palco, tem tempo de palco, certo? A gente trabalha de uma certa forma que se o artista, dependendo do. Ele tem tanto tempo de palco, ele entra em tal horário. Se ele atrasar muito, ele nem sobe no palco. Enfim, a gente tem toda essa produção, gestão de fornecedor, né? Que é a parte de som, luz, gradil, água, banheiro químico, tenda, palco, de estar ali no dia fazer visita técnica no espaço, né? Então a gente também faz isso, alvará, para enviar alvará de liberação de local, falar com prefeitura, com secretaria de cultura, etc. Então a pessoa quer contratar nós para além ou para coisas específicas, ela vem aqui e acessa isso, certo? Então isso é importante também, tá? Pelo menos para quem trabalha com produtoras, etc. A pessoa saber o que vocês fazem exatamente. Então aí você vê aqui no nosso Linktree, opa, parou de apresentar, mas é basicamente isso, certo? E aí em destaque, no meu Linktree, a gente colocou também o livro, que é assim um dos projetos mais importantes, porque é um projeto que vai ficar, né? Não é um projeto, vamos dizer assim, pontual, deixa eu pegar aqui para vocês, que é o audiobook e o PDF da história do hip hop, que é basicamente a aula que vocês tiveram a segunda aula, né? Então tá aqui também, a pessoa clica, vai para o YouTube, ou a pessoa clica aqui e faz o download do audiobook, certo? Gratuito. Do audiobook não, do PDF, certo? Então é isso, família, com relação a currículos e portfólios. E agora vamos lá para as dúvidas, perguntas. Já levantem a mãozinha aí para fazer a listinha de perguntas aqui para mim. O Google ele monta automático para mim. Vamos lá, Silvana, que já estava na fila, pode falar, meu bem. Oi, Rei, boa noite a todos. Duas coisas. Primeiro, você falou das escolas que você não lembrava. Uma das escolas é o Dolores, que é lá no Nações, e a outra é a Ana Mesquita, em Cabreúva. Nessas duas escolas eu estive presente. E a pergunta é sobre isso também. Eu, enquanto professora, como é que eu coloco no meu currículo esses eventos que eu ajudei a escola a organizar, né? E levei levei Quinto Elemento, como é que eu coloco isso? Porque eu dava aula, né? Montava os projetos dentro da escola. Eu nunca organizei um festival, organizei um samba, festival de pagode, isso eu organizei. Mas dentro desse movimento, nas escolas, como é que eu coloco isso no meu currículo? Que eu ajudei a levar vocês lá, eu ajudei a organizar dentro da escola. Como é que eu faço? Você vai usar o termo articuladora. Você vai colocar, atuou na articulação da atividade tal. Aí você coloca lá o título, né, da atividade. No caso, né, as palestras, né, provavelmente foram as palestras sobre história do hip hop. Sim. Então você pode colocar articuladora ou atuou articulando atividade de palestra da história do hip hop, fazendo a parceria entre a instituição e o coletivo e produtora Quinto Elemento. Então, nesse caso, como você foi literalmente a articuladora, você que fez essa articulação entre as duas pontes. Entendi. Então, foi essa a sua atuação, e é muito importante. Entendi. Agora, só um adendozinho, que você falou para a gente pegar depoimento, né, das pessoas, depoimento das redes sociais. Eu dei aula há 20 anos atrás, dei aula numa faculdade aqui em Salto, Uni Santana, que era lá na Badia, onde é a prefeitura hoje. E eu fiz isso, só que na época era papel, né? E eles preencheram a ficha, e o aluno colocou lá como sugestão, que eu pedi sugestões, né, para que eu pudesse melhorar meu trabalho. Aí o aluno colocou lá como sugestão, jantar com a professora. Então, eu acredito que não sei se eu devo colocar isso, se as meninas que estão aqui, né? Mas é só uma brincadeira, só para relaxar. Mas aconteceu. E é muito importante. Inclusive, tem esse outro tipo de portfólio, né? Então você também foi dessa época. Eu peguei um pouquinho essa época também do portfólio físico, porque hoje em dia a gente fala portfólio, a gente pensa no site e no PDF, né? E na rede social.
Mas também tinha o portfólio que era aquela pasta preta. Não sei Sim, quem sim. mais aí pegou a época da pasta preta, cheia de certificado, de coisa. Eu tenho até hoje a minha pasta preta ali no guarda-roupa guardada. Eu uso mais para quando eu vou em alguma atividade, eles emitem um certificado físico, e aí eu guardo tudo ali na pastinha preta. Eu Antigamente você tenho, tinha. eu tenho da época do Faces Ocultas, que eu fui bailarina do Faces Ocultas por Nossa! muito tempo, então eu tenho tudo lá. Naquela época nem existia celular, então Então, você tem que colocar no seu portfólio isso também, que você foi bailarina, coloca tudo, legal, tá legal. bom? Tá bom, obrigada. Imagina. É, Fê, eu acho que você fechou o mic, hein? eu fechei o mic, valeu. A Isa, ela tinha levantado a mão e abaixou. Isa, você ainda está com dúvida? Gente, boa noite, satisfação. Eu não consegui comparecer nas primeiras aulas porque eu estava doente. Eu estou num lugar que está com barulho agora, eu acho que não é o melhor momento para eu falar, mas eu estava na aula, estava prestando atenção, e depois eu te chamo, na verdade, tá bom? Ah, beleza, mas tá tranquilo, eu não tô ouvindo barulho de fundo, não. Ele tá isolando bem. Se quiser falar. Tá, então, eu estou iniciando agora, né, dar aquele nervosismo todo e inseguranças. Eu não sei se vai ser falado em alguma outra aula sobre apresentação nossa mesmo, né, como um ser para outro, né, se apresentando e apresentando nosso trabalho. E eu tinha até anotado aqui que era sobre, não é especificamente sobre a aula de hoje, por isso que eu não sei se seria o melhor momento para falar. Ah, pode falar. De como se conectar com festivais, sendo produtora de DJ, né? Não só festival de música eletrônica, mas festival como abertura, sabe? De festival, de música mesmo. Entendi. Você fala como entrar em contato, né? Isso, isso. Ah, beleza. Isso a gente vai falar mais pra frente. Se Ai, preocupe. perfeito, então, perfeito. Não, tá ótimo, era só isso. Sobre a aula de hoje foi tudo tranquilo, sem dúvidas. Obrigada. É nóis. Então vamos para a próxima agora na listinha aqui. Cristina, pode falar, meu bem. Oi, boa noite para todo mundo. Sim, eu falei, né, quando a gente se apresentou, tal, que eu sou professora também de história, que atendo no estado. A ideia de fazer esse projeto, esse curso para mim é de iniciar projetos que aqui na Bahia tem muito cenário do hip hop aí, mas que não está sendo divulgado nas escolas, fazer um projeto até de repente, pelo Estado, eu não consegui pelo Educa Mais, porque eu sou do Estado, então é difícil conseguir mais alguma coisa, mas conheço professores de dança, do hip hop, pessoas do cenário, inclusive é a música que eu gosto, né? Por isso que eu também quero trabalhar com isso. É tentar fazer um projeto agora para trazer isso, oficinas de hip hop, oficinas de dança. Esse é o interesse, né? Fora que vai entrar na grade curricular do Estado em breve a cultura hip hop. Então, você mostrou um modelo seu de portfólio, eu queria saber se tem algum modelo tipo em branco para a pessoa aprender a preencher, que hoje a inteligência artificial faz tudo, mas eu queria algumas dicas sobre isso. E no decorrer do curso a gente vai aprendendo e no final eu tenho muitas dúvidas, né? Porque tem que começar do zero aqui praticamente e para promover esses eventos que não tem. E tem shows, sábado inclusive eu vou em um, que até vou divulgar esse cara aí, Ravi Lobo, muito bom aqui da Bahia. Vou num espaço que só vai rolar hip hop sábado, vou dar umas filmadas assim. A Bahia também tem hip hop, só que tá faltando assim mais eventos, tipo, como tá aí, um museu. Tipo, oficinas, coisas acontecendo de verdade, não só shows esporadicamente. Então, essa é a ideia. E aí eu tenho que aprender muito, assim, porque, na verdade, eu gosto da cultura, eu quero trabalhar com isso. Eu sou da área de educação também, né, formada em História e Pedagogia. Já fiz vários eventos mais na escola, mas não exatamente da cultura hip hop.
E eu quero muitas dicas, assim, sobre como montar esse portfólio do início aí, que eu não vou ter, mas de fazer projetos mesmo para esses eventos acontecerem e depois, futuramente, ter um portfólio, porque eu não posso ter um portfólio sem ter algo para comprovar, né? Então, você está me entendendo? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero, aprender, saber como começar isso, os projetos mesmo na área de educação, levar para as escolas, nem que for para apresentar projetos que vai na escola, fala com a direção e faz aquela apresentação inicialmente até, né, gratuita mesmo, levar até para o privado e depois montar o portfólio dessas palestras, desses cursos propostos e fazer os projetos que estão aí, que eu já comecei a escrever, mas que eu preciso de muito mais embasamento para realmente ser assertivo. Por exemplo, vocês estão me ouvindo? Sim. No seu, você fala, tem que trabalhar muito com mulher. Provavelmente você fez um projeto que tenha que ter maior número de mulheres. Ou eu quero colocar no meu maior número de pessoas negras, ou etc. Então, são essas dicas realmente que eu tô querendo para iniciar. E aí, eu não tenho portfólio porque, como eu falei, não tem nada para colocar, mas tenho que aprender a fazer. E a ideia sua, que eu quero depois também trocar essas ideias de como iniciar isso, né? Escrever esse projeto aqui para que seja aprovado. Posso entrar com outras pessoas, inclusive, que fazem o rap junto aqui e tal. E ver esse próximo aí que tem que já ser feito, né? Porque tudo tem prazo. E agora, no início do ano, é que tá rolando, é o ano que mais tem projetos. Principalmente na área de cultura. E aproveitando, né, a cultura hip hop que está aí, né, no foco. Então, a ideia eu queria um modelo de portfólio para depois construir, porque tem o seu pronto, não sei se tem algum lugar que a gente pode seguir, porque você fala ao mesmo tempo numa linguagem quase que de ABNT na escrita, né, mas essa dica de como montar realmente, não só vai o exemplo do seu, mas uma linguagem mais acadêmica na hora de escrever. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês aqui o que eu uso para fazer portfólio. Isso Pegar porque aqui, ó. a linguagem, ela tá mais acadêmica na escrita, não deixa de estar, né? Que eu sou acadêmica e sei, mas assim, o que colocar e futuramente, porque agora a ideia é montar o projeto para a coisa acontecer aqui na Bahia. E propor assim para você também, já assim, se você não quer captadores disso aqui, porque eu prefiro começar assim bem por baixo mesmo e aprendendo. Porque tem hip hop em todos os lugares, em todas as cidades aqui do interior, mas precisa de buscar, trazer essa galera para aparecer. Fora Salvador, né, que é também ainda tem aí um pessoal, mas ainda tá pequeno a coisa, né? Tem que colocar aí para aparecer muito mais. Um deles do cenário é o Ravi, que eu vou prestigiar no sábado. Mas é mais ou menos por aí, aprender, fazer o evento acontecer, captar aí para a galera de São Paulo para aprender mesmo. Apesar de eu ter nascido aí, eu tô aqui, né? Tava na semana passada aí, já tô aqui de volta, graças a Deus que tá um frio aí. Voltei doente, inclusive. E é isso aí, mandar como é que monta academicamente, porque você tá numa linguagem acadêmica, não dá para fazer algo sem saber como montar. Precisa ter a linguagem certa, as coisas certas, o que se aprova. Mulheres negras, que hoje tem muito fomento para as mulheres. Inclusive, eu fiz agora um concurso para concorrer a vaga só numa secretaria de mulheres. Tem as dicas mesmo, sabe, Felipe? Vamos lá, então. Com Ah. relação ao layout, vamos lá, como fazer. Eu tô no uso Canva. celular, que eu vou pegar meu moleque na escola agora, mas eu tô prestando atenção. O layout, nenhum desses portfólios que eu mostrei eu criei do zero. Eu peguei layouts prontos no Canva. O Canva salva muito, então usei o Canva. Eu faço os portfólios pelo Canva. Então você tem aqui, por exemplo, layout. Eu, inclusive, usei parte desse layout, parte desse. Ó, esse aqui, se você pegar o meu portfólio, tem muito dele aqui. Inclusive, tá aqui, ó, o meu portfólio. Se eu vim aqui nos projetos, ó. Tá aqui o meu portfólio no Canva. E outra dica para vocês, eu vou fazer os flyers do arquivo. Faz no Canva, porque depois na hora que por exemplo, quando fui atualizar o meu portfólio,
eu não precisei ficar caçando em Drive, em Instagram e nada. Eu vim aqui no meu Canva, pesquisei flyer. Tem todos os flyers que a gente fez desde 2019. Então, eu fui só baixando. Então, aqui, ó, o meu portfólio tá aqui, ó. Aí vem aqui modelos, ó, usados recentemente, ó. Então, esse portfólio aqui, ele foi feito com base em outros, ó. Ele tem uma parte desse aqui, tem a parte desse aqui. Então, eu uso o Canva para fazer meus portfólios, porque ele já tem muita coisa pronta, para a gente não ficar também batendo cabeça, porque às vezes a gente não tem um designer para fazer o nosso portfólio. Eu mesmo, a produtora, tem um designer, mas ele não cuida dos portfólios nossos. Ele cuida de outra coisa. Então, tá aqui, ó, portfólio. Você vê aqui Canva, modelos, portfólio. E tá aqui, ó, todos os modelos. Isso, Canva, o Canva é sensacional, porque ele é um drive também para você salvar suas coisas num só lugar e para você criar. Então, ó, esse aqui, eu usei um modelo desse para fazer o da Noma, da minha sócia. Esse aqui, eu tenho um portfólio da Nandona feita com base nesse aqui. E é legal que tudo é editável. Por exemplo, você vê aqui, ó. Eu cliquei nele, abriu aqui. Eu posso tirar essa foto, eu posso mexer isso aqui, eu posso trocar isso aqui, eu posso digitar, eu posso adicionar elementos. Então, eu posso colocar, por exemplo, eu quero isso aqui. Coloco. Então, você pode fazer muita coisa. Agora, o Canva tem algumas outras ferramentas que antes não tinha quando eu comecei lá atrás. Então, hoje em dia, ele tem muito mais coisa que dá para usar, certo? Hoje em dia, ele tem até uma ferramenta de IA dentro dele para gerar as coisas. Eu ainda não usei, certo? Então, mas ele tem muita coisa. Tem ferramenta aqui que eu nem... Tipo, essa Typecraft aqui, eu nem sei o que é, mas deve ser interessante de explorar. Tem agora essa aqui também de coloração, que não tinha antes. E você pode pegar os modelos aqui no próprio editor. Você não precisa voltar lá na página, não. Você pode vir aqui, ó. Abriu esse. Ó, esse aqui eu já usei em algum portfólio. Você coloca, adiciona como uma página nova, ou substitui a página. Então, eu quero, por exemplo, aqui eu quero inverter o lado. Você vem aqui e inverte o lado. Eu quero tirar esse elemento. Beleza, tirou. Eu quero trocar a foto. Você clica aqui, ó. Aí vem aqui, aí você vem nos seus uploads, você coloca uma outra foto. Então dá para fazer muita coisa com o Canva. Eu uso o Canva para tudo em questão de portfólio. E não só portfólio, você pesquisa aqui. Vamos lá, currículo. Tem modelo de currículo também. O meu currículo profissional, para além da cultura, também fiz aqui pelo Canva. Então aqui, ó, tem modelos de currículo. Eu quero... Vamos lá. Você joga hip hop no Canva, ele já vai te mostrar muita coisa. Não só portfólios, ó. Aqui são portfólios de hip hop, mas também, ó, flyer. Esse aqui a gente já usou. Se você entrar no nosso Instagram, tem um post de Instagram com essa arte. Ou no meu pessoal, não lembro. Mas tem aqui, ó, também logo. Você tem... esse aqui já vem meio que com a estética, vamos dizer assim, urbana, né? Do grafite. Então, ó, tem aqui para camiseta. Eles têm também. Então, e aqui, ó, só jogar hip hop. Ele já vai vir com a estética mais voltada para nossa área, certo? E aí, se vocês puderem assinar o Canva Pro, eu recomendo. Não é, acho que é 30, 35 reais por mês. Mas o Free é muito bom também. Eu usei o Free até o ano passado. Então, você pega tudo que a gente fez de post, essas coisas antes, é tudo do Canva Free. Então, por exemplo, essa oficina mesmo, a taxa de inscrição é para pagar o Canva Pro pra gente, entendeu? Também é para isso, é para custear essas atividades, esse nosso lado administrativo da produtora. Então, tem aqui também capa para SoundCloud, tem muita coisa, não só para a parte de portfólio, mas para a parte de identidade visual no geral. Tem bastante coisa. Pode pôr hip hop logo, aí vai hip hop portfólio. Então tem bastante coisa. Então o Canva, dica de como começar o layout, se você está perdido. Como é que faz? Vai no Canva. Porque o Canva, você não precisa começar do zero, porque às vezes, começar do zero às vezes é difícil. Pra caramba. Então você pode, e às vezes você pode pegar inspirações daqui também.
Olha, tem alguns que são animados, que dá para você usar também, certo? Então, respondendo a sua dúvida de onde começar, eu recomendo o Canva, certo? Agora Obrigada, Felipe. Gratidão aí. é nóis. Depois eu vou mandar tudo, eu vou mandar os links, tá, para vocês lá no grupo, não se preocupem. Vamos lá, Nil, pode falar, meu bem. Então, minha internet tá um pouco. Eita, tá, eu acho que tá mesmo. Falado na outra aula. Horrível, né? Então, a minha dúvida é sobre o que você tinha falado na outra aula, que quem é artista multifunção, ele normalmente tem que fazer um portfólio separado, né, para cada área da arte que ele está seguindo. Isso também entra no currículo? Tem que fazer também um currículo específico, ou a gente pode fazer um currículo para tudo? Ou tem que ser também divididinho? Olha, Dá eu para entender? recomendo, eu recomendo fazer também, e aí vai de acordo com a sua realidade. Às vezes dá para você fazer. Eu conheço artistas e produtores que tem três, por exemplo. Tem um que é para artista, um para produtor e um que junta os dois. Então vai muito do seu contexto. Também vai muito daquela linha narrativa que você quer contar. Então, às vezes, você quer contar que, dentro da sua linha narrativa, fazer essa relação entre o seu lado artístico e o seu lado produtora. Então, às vezes, no seu caso específico, faça sentido fazer um que una os dois. Mas aí vai muito da sua decisão pessoal e também da necessidade. Por exemplo, eu vou me inscrever num edital para uma categoria artística ou para um projeto que eu vou ser mais artista do que produtora. Então aí você adapta o seu portfólio. Aliás, outra dica para todo mundo, família. Eu costumo atualizar o meu portfólio de 6 em 6 meses, ou de acordo com a demanda. Então, por exemplo, se antes desses 6 meses surgir alguma oportunidade de trampo e eu precisar atualizar, eu atualizo. Mas geralmente eu atualizo de 6 em 6 meses. Eu vou atualizar o meu agora no final desse curso, porque provavelmente vai estar saindo resultado de editais e eu vou ter finalizado essa edição do curso agora em junho. Então eu vou esperar terminar o curso e vou atualizar meu portfólio com depoimentos desse curso e também com o histórico, né? Realizei mais uma edição do curso de produção. Então, dica para vocês. Não precisa ficar atualizando sempre, todo final de mês. Claro que eu espero que vocês tenham uma carreira tão agitada que vocês precisem atualizar todo final de mês, para ser contratado todo mês. Mas não precisa também ficar nessa. Às vezes a gente fica nessa loucura de, eu preciso atualizar. Não, às vezes você pode esperar um tempo para reunir material também para atualizar o portfólio. Consegui responder sua dúvida? Sim. Então, fechou. Deixa eu ver aqui quem está com a mãozinha levantada. Yara, pode falar, meu bem. Oi, gente, boa noite. Eu sou da turma A, mas, enfim, quarta-feira eu não consigo, então acho que eu vou começar a participar com vocês aqui na quinta-feira. A minha dúvida é muito parecida com a da Nil. Eu tô com uma... Na verdade, assim, é isso, né? Se o artista tem várias linhas, né, várias linguagens, fazer um currículo específico. Mas, por exemplo, eu fico na dúvida, porque senão vai ficar muito vazio. E aí eu fico, será que é legal eu também mostrar meu trajeto? Tipo, eu não, sei lá, não vim de odontologia e fui parar em produção cultural, sabe? Assim, mostrar um pouco do caminho que eu fiz, tipo, fui palhaça, trabalhei com recreação, trabalhei com cinema, sabe? Coisinhas assim. Ou é melhor realmente fazer algo mais limpo mesmo e é isso? Então, no seu caso, então vale a pena fazer um geral. É aquilo que eu falo, vai muito de acordo com o contexto, com o seu contexto histórico, vamos dizer assim, né? De acordo com a sua carreira. Igual o meu, eu junto meio que 3, né? Produtor, arte educador e um pouquinho de gestor. Mas daria para fazer separados, mas eu gosto de juntar. Por exemplo, arte educador e produtor daria para separar em 2. Mas de acordo com o meu contexto, eu gosto de juntar os dois, porque dentro da minha realidade, as duas coisas se conversam. É meio que uma construção de história também. Comecei dando oficina, agora estou produzindo festival. Então vai... então é isso que eu pensei. Entendi. Então pode fazer. Obrigada.
E uma outra coisa também, que eu vi que tem mais pessoas aí da educação, o Canva, ele tem, depende, claro, de onde você trabalha, tem, tipo, Prefeitura de Barueri, Centro Paula Souza, lugares, assim, do Brasil todo, em que tem um vínculo com o Canva, e aí professores conseguem ter acesso ao Canva Premium, nem lembro o nome agora, mas é tipo o Canva pago, mas a gente tem acesso gratuito. Então tem que dar uma olhadinha, tipo, no lugar que você trabalha, assim, não é porque é a escola particular que vai ter, ou que, sabe? Mas existe essa possibilidade pra gente que é da educação. Uma dica aí. Pô, que legal isso aí, hein? Essa é É uma muito ótima dica. É mó caro, se você desembolsar R$ 60 todo mês, não dá. Mas aí dá uma ajudada. Então, é uma ótima dica. Nossa, realmente. É, é isso aí. Obrigada. Imagina. Mais alguém com alguma dúvida? Opa, Flávio na voz? Pode falar, meu querido. Então, cara, era mais uma questão de orientação, que assim, a gente, quando faz um trampo, né, seja como no meu caso de dançarino, ou coreógrafo, alguma coisa do tipo, a gente tem que, para pôr no nosso portfólio, no nosso currículo, enfim, a gente tem que ter uma prova daquilo dali, né, tipo, que seja vídeo, que seja foto, que seja ali uma assinatura de como eu provando como coreografei o trampo e tal. E assim, essa orientação não é nem para mim, mas para um parceiro meu, na verdade, que ele trampa junto comigo. Hoje eu sou dançarino CLT, né? Sou CLT. E assim, eu me deparo com uma situação lá no trampo que não temos coreógrafo e tem um dos dançarinos, que é um cara assim muito foda, sou fã demais dele, que o coreógrafo é ele, né? Só que, tipo, ele não recebe nada por isso. E a empresa, além nesse aí, menos de um ano, tá economizando dezenas de milhares de reais, que não tá pagando ninguém para coreografar, né? O cara tá lá de carteira assinada como dançarino, mas está coreografando, né? E não tá ganhando dinheiro por isso. Além disso, o cara não pode sequer assinar o trampo, né? Não pode sequer assinar o show de... Pô, eu coreografei a Quadra dos Sonhos e tal, que é o nome de um dos shows que a gente fez aí, né? Então, assim, ele não tem essa prova ali no documento que ele coreografou, né? Então, tu acha que é de boa ele botar no currículo dele que ele coreografou, ou isso pode gerar futuramente algum problema jurídico para ele? Cara, eu acredito que não vai gerar nenhum problema jurídico para ele. Eu recomendo ele colocar. E vou agora o meu outro lado, meu lado trabalhista falando. Eu recomendo ele a juntar provas de que ele está exercendo uma função não remunerada e está sofrendo desvio de função. Porque um advogado trabalhista adoraria esse processo trabalhista. Eu sou assim. Todo trampo que eu começo, eu já vou me informar qual que é às vezes o sindicato, ou já estou sempre esperto para esse tipo de coisa. Então, assim, já vai reunindo provas e, assim, tudo que for escrito, tudo que forem. Pediram para ele fazer uma coreografia, fala para ele pedir por escrito. Tem como me mandar por escrito? Porque das duas, uma. Ou a galera vai falar, puta, não, beleza, não vou fazer isso com ele, porque por escrito é prova. Ou a galera não vai se tocar, vai mandar, e por escrito pode ser por WhatsApp ou por e-mail. Por e-mail é melhor. Mas por WhatsApp também conta, tem uma forma certinha de você oficializar, mas a mensagem de WhatsApp já conta no processo trabalhista. Então, vai reunindo prova, print disso, deles pedindo para ele fazer uma função que não é a que está assinada em carteira, e porque um advogado trabalhista vai adorar esse processinho. É a dica que eu dou. Já vai reunindo prova. Tá, ok. Perfeito. Sobre colocar no portfólio não tem problema. Tá, ok, mano. Obrigadão. Inclusive ali, Artemis, mesma coisa. Se ainda estiver acontecendo com você, mesma coisa. E sempre, pediu para fazer algo. Meti o pé, meu trabalho tem dinheiro pra poxa, né? Essa dica foi boa. Não, pediu para fazer alguma coisa que está fora do seu contrato de trabalho, pede por escrito. Fala, beleza, me manda por escrito, então.
E é isso. Porque por escrito já era prova. Porque na palavra as pessoas podem falar que não rolou, mas por escrito é a prova cabal, entendeu? Então sempre pede por escrito. Mais alguma dúvida? Eu, Rei, Pode falar. duas coisas, não é dúvida. Uma para Isabela. Isabela deve estar ainda aí. Isabela estava doente. A segunda aula eu participei, Rei, no saguão, na recepção do hospital Oliveira Camargo, em Indaiatuba. Todo mundo que estava lá assistiu a aula sua, porque eu estava sem fone e eu assisti a aula lá no hospital. E para Cristina, você é professora também, colega, deixa eu te falar. Você falando aí da Bahia, cara, nós temos aqui em Salto a Lília, nós temos um projeto aqui, depois se o Rei, o Dezena, né, o Felipe, eu chamo o Felipe de Rei, se ele permitir, Rei, coloca nós duas em contato, que, cara, a hora que ela falou, já minha cabeça fervilhou aqui pro Sarau Café com Pretos, imagina um Café com Pretos na Bahia? Cara, minha cabeça já fervilhou aqui de ideia. Aí, se você permitir, coloca a gente em contato pra gente conversar. Aí eu converso com a Lilian também. Vamos lá, primeiro que eu não tenho nem que permitir algo desse tipo. Vai ser um prazer, vamos fazer esse contato. Vambora. Não, e eu tenho muito que aprender aí com o Felipe, e assim, vamos captar a galera aqui da Bahia, vamos fazer um projeto, mas aí eu até faço com você. Eu entro na humilde, porque eu tenho que aprender, entende? Mas tem muita coisa para fazer aqui, eu quero a ajuda, assim, da galera aí de São Paulo, porque, pô, vai ser... A gente tem que ter humildade de falar, ó, eu tô fazendo, eu tô aprendendo. Sim. E aprender com quem sabe. E se unir e fazer a coisa acontecer no Brasil, né, também. E Sim. aqui na Bahia, eu topo sim, vamos falar. Pode pegar meu número aí. Eu não isso, quando vai começar alguma coisa nova, dá um negócio, né? Mas é o que você falou, tem que ter humildade de falar, tô começando, tô aprendendo, e perguntar, né? Dá um nervoso, menina. Mas é isso. Vamos embora, gente. Eu tenho a vontade, eu tenho as ideias, né? Tenho, assim, ajuda bastante, né? Na formação pedagógica histórica, e também sempre ouvi... Pô, eu não vou falar a idade não, mas eu conheço desde o break a tudo. Eu sou do hip, assim, sempre, de ver o Mano no Engabaú, quando eu morava aí. Tá na veia o hip hop, sabe? Nunca saiu, é o som que eu ouço, é o som que eu gosto. Então, assim, é difícil para mim, tem que fazer realmente a coisa acontecer. Aqui agora, Bahia, e fazer esses projetos, mas aprender, porque não adianta... É que eu tô pegando o moleque na porta da escola. Peraí, filho. Não adianta eu fazer uma coisa sem embasamento. Eu quero aprender, quero me unir com vocês, quero fazer a coisa acontecer aqui. Esse encontro que você tá falando vai ser bom. E tem várias outras coisas pra gente trocar. Pode dar meu número, eu tô lá no grupo, vamos pegar, vamos trocar, vamos falar. Eu tô aqui aberta a aprender, a me unir, a fazer projetos aí com a galera e fazer com quem tá aí, que já faz, fazendo aqui, eu entrando junto, não sendo a pessoa que tá fazendo o projeto sozinha, mas é assim, a gente tem que começar por baixo e ir aprendendo. Não adianta querer fazer uma coisa e se queimar. Você tem que fazer uma coisa certa para dar certo e devagarzinho. Entende? É assim que eu penso. E eu tô aberta aqui, pode pegar meu contato, tô aberta para falar com todo mundo, para trocar, também atendo inclusão, né? Que eu sou especialista em autista. Tudo isso. Eu tô aqui pra gente. Um depende do outro, a vida é isso. A gente um depende do outro, ninguém é melhor que ninguém. E tem quem sabe mais alguma coisa, e a gente tem que colar no quem sabe, aprender, falar, ó, por favor, e é isso aí. Tem sempre humildade, a essência é essa, a humildade nunca pode acabar. Mas eu falo pra caramba, tô aqui, peguei meu filho aqui. Pode pegar meu número, vamos trocar aí. Obrigada, gente. Boa noite. Beleza. O Felipe já mandou aqui para mim o seu contato e depois eu te chamo, beleza? Vamos se falar. Vamos sim. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.
Inclusive, já vou recomendar aí todo mundo entrar nos stories da produtora. A gente compartilhou o trampo do coletivo Mulheres no Rap, que é um coletivo de mulheres de hip hop, que, se eu não me engano, são da Bahia também. Então, fica aí a dica. A Leila, a Manu são incríveis, e agora elas estão com uma equipe maior também. A Manu conheceu a gente na primeira oficina online que a gente fez, e hoje em dia ela já tá gigante. A última vez que eu fui fazer um projeto com elas, né, fui atualizar o portfólio, falei, meu Deus, a Manu já é uma adulta. Então, família, vamos trocar figurinha. Acho que o mais legal dessa oficina é isso. As outras oficinas que a gente já fez tiveram coletivos de grafite sendo formados, grupos sendo formados. Então, eu acho que, para além do estudo, né, da gente ter o conhecimento técnico, acho que a gente trocar figurinhas e se conhecer também é muito importante. Eu estava falando hoje com a Luísa, lá de Minas Gerais, para dar um jeito de me levar para Minas, para levar atividade aí para o pessoal. Então, é isso, família. Mais alguma dúvida sobre a aula de hoje com relação aos portfólios? Tudo tranquilo? Eu vou mandar para vocês, eu já vou mandar agora a lista de chamadas, tá bom? Eu vou mandar também material de consulta para vocês. Na descrição do grupo também tem lá um link que é o material de estudo. É um link que eu deixo nos grupos de alunos com material de estudo sobre tudo. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, também tem ali. Não só das aulas de hoje, mas todas as aulas do curso, é material de consulta do curso inteiro. Certo? Mas eu vou encaminhar aqui para vocês também agora o material de hoje. Beleza? Os portfólios. Eu vou mandar também um portfólio de construção de texto para um questionário para construção de texto de portfólio, que é um que eu uso, por exemplo, o artista precisa que eu construa um portfólio para ele. Geralmente, nesse caso, a gente tem um formulário, porque a gente tem equipe comercial, etc. Mas, quando eu preciso fazer rapidamente uma mini bio para um edital, etc., eu uso esse questionário. Você responde essas questões e aí, com base nas suas respostas, você pode construir o seu texto ou até usar uma IA com sabedoria, certo? Para construir o seu texto de portfólio. Então, eu vou mandar aqui para vocês aqui no grupo da turma B. Só um minutinho. Prontinho. Eu mandei o portfólio, o meu pessoal, o Media Kit da produtora, o portfólio online, que é o nosso site, a lista e também o questionário, tá bom? E aí, esse questionário vocês podem adicionar questões, modificar as perguntas, tá? Ele é meio que uma base para vocês começarem a construir aquele texto, certo? Assim, algumas perguntinhas básicas. Quando que você começou? Quais são as principais referências? Porque é importante também isso, principalmente para quem está para a área mais artística, é legal quem está te avaliando saber suas referências, por exemplo. Enfim, acho que é isso. Qualquer dúvida, gente, podem me mandar lá no inbox, tá? Tá corrida essa semana. Eu tô com 3 projetos para entregar até o dia 20. Então, o pouquinho tempo que eu tô tendo livre, além de revisão de conteúdo para as aulas, é para escrever esses projetos. Então, mas eu vou respondendo aí conforme eu tiver um tempinho, beleza? Se não, tragam para aula que a gente responde em sala de aula também, tá bom? No nosso próximo encontro, que vai ser na terça-feira. Então a gente já viu da onde a gente veio, certo? Com a história do hip hop. Hoje a gente entendeu um pouco quem nós somos, falando sobre o nosso portfólio, nossa carreira. E a próxima aula, do dia 19, a gente vai falar um pouco sobre planejamento de carreira, que é o primeiro passo para a gente entender para onde que a gente vai. A gente vai entender um pouco como que a gente planeja a nossa carreira artística a médio, longo e curto prazo. Para a gente também não. Para a gente parar de ficar só atirando para todo lado. Certo? A gente entender, eu quero daqui 10 anos organizar os maiores festivais de hip hop. Tá, o que eu vou fazer agora dentro da minha realidade para daqui tantos anos chegar lá?
a produtora mesmo. A gente está aqui agora, enquanto produtora, dando oficinas, cursos, organizando festivais de hip hop. A gente não começou esse planejamento há 1 ano atrás. A gente falava disso em 2019, quando a gente era eu, Ana K e DPK. A gente já tinha essa ideia, esse plano de se tornar o que a gente é hoje. E a gente foi construindo ao longo dos anos. Primeiro com os pequenos festivais, com as pequenas atividades, fazendo contatos aqui e ali, entendendo, estudando, tentando participar de outros festivais. Então, foi uma construção a longo prazo, certo? Isso é muito importante, porque planejamento de carreira é o que diferencia um artista que tem legado e o artista que tem hit de momento, certo? Ou o produtor que realiza um projeto ali, nunca mais consegue realizar nada, de um produtor que tem ali sua constância. Beleza? Então é isso, família. Um bom descanso para vocês, uma ótima quinta-feira, bebam água e até a nossa próxima aula. Certo? É nóis, família. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, Felipe. Valeu aí, gente. Boa noite. Até a próxima. Falou, pessoal.